Vamos para mais um episódio, a moda antiga, só comigo. Adoro convidados, mas adoro esse touch aqui, ó. Esse touch aqui entre a gente. Tava até com saudade. Oi, gente, como vocês estão? Queria dizer que eu tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham acompanhado todos os episódios até aqui, incluindo os meus convidados de agosto, que foram sensacionais. Eles foram incríveis. Eu amei cada um deles, gravar com cada um deles. E eu já quero parte 2 com todos. Gente, cada episódio que passa é mais um aprendizado que eu tenho. E isso é muito bom, isso é muito bacana, isso é muito legal. Não é uma coisa ruim, pelo contrário, eu sempre aprendo mais e cada vez que vai passando mais tempo do Podpri, eu vou adquirindo mais conhecimento. Inclusive, quero muito saber a opinião de vocês, se vocês acham que tá melhor a iluminação, porque eu dei um upgrade, entendeu? Singelo, simples, uma coisa assim, uma coisinha, sabe? Com auxílio da Temu da vida. Me patrocina, Temu. Mas eu espero que vocês tenham curtido cada episódio. Eu amei gravar muito, aprendi. Nossa, eu nem sei dimensionar o quanto eu aprendi com os episódios que se passaram. Mas venho com esse episódio trazer uma novidade muito maravilhosa. Que agora eu não só sou apenas uma grande fã da MLabs, agora eu sou afiliada. Ai, vou, e espero muito que eu tenha conseguido colocar um efeito sonoro nessa parte. Gente, eu amo muito a MLabs, mas como eu já falei milhões e zilhões de vezes aqui nesse Podpri, eu sou uma mulher prática, eu sou uma dona de casa Nutella, então tudo que tiver que facilitar a minha vida eu vou pirar. E eu conheci a MLabs em 2018, quando eu fui pro meu primeiro RD Summit da vida como estagiária. E como eu já cansei de falar milhões de vezes pra vocês, eu voltei emocionada. E eu dei o meu melhor pra vender o que eu achava que realmente ia me ajudar na época. Na época eu cuidava de 11 clientes. Eu só não fazia design porque eu não sabia mexer no Mac. Mas eu fazia mídia, fazia atendimento, fazia redação, fazia social media, que na época nem era esse nome. Fazia de tudo um pouco. Eu atendia o cliente, eu criava os conteúdos, eu gerenciava as redes, criava os relatórios. E eu sentia que para 11 clientes, eu não sei como eu não tive um burnout. Então eu sentia muita falta de ferramentas para me auxiliar. E quando eu fui pro RD, eu tive um conhecimento muito abrangente sobre automação, que já era uma coisa que ia ser um braço muito bom para mim, sem ser um braço humano. Ia ser um braço inteligente para que eu conseguisse otimizar o meu dia. E dessas ferramentas e automações que eu descobri, além do próprio RD Station Marketing, que é maravilhoso, inclusive, empreendedores, marcas e profissionais da área, se puderem indicar para os seus clientes, se puderem contratar, vocês vão otimizar muito mais as suas vendas, vão entender muito melhor o seu público e mais um zilhão de coisas se vocês souberem trabalhar essas coisinhas direitinho. Então, super recomendo. Quem não souber do que eu tô falando, comenta aqui que eu te chamo, te explico com todo cuidado e carinho do mundo. Mas, agora como afiliada da MLabs, eu quero com esse vídeo trazer para vocês por que que eu me tornei afiliada, por que que eu gosto tanto dessa ferramenta e por que ela me ajudou tanto quando eu tinha lá meus 11 clientes. E ó, fica a dica. Eu ainda uso até hoje, principalmente para o meu perfil, mas todo cliente que eu fecho eu já incluo o valor da MLabs para a gente trabalhar com ele, porque é muito melhor. Vocês vão entender do que eu tô falando agora nos miúdos, mas se vocês quiserem contratar, eu deixei aqui o link o meu link de afiliada aqui na descrição. Mas qualquer dúvida que ficou, Pri, aquela parte que você explicou tal coisa, então, me chama que eu te ajudo, vai facilitar a sua vida. Você que é empreendedor, você que faz tudo da sua empresa, presta atenção. Presta atenção, porque eu trouxe para vocês um tutorial de como é a tela, de como funciona tudo com o meu perfil, para vocês entenderem do que eu tô falando. Sério. Uma das partes mais chatas que eu considero dessa área é as programações. E ele otimiza tudo isso. Então dá pra. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Ai, tô muito animada pra isso. Mas vamos lá, vou mostrar minha telinha pra vocês verem. Cortou. Gente, é o seguinte, essa é a tela do MLabs que você consegue ver. E ela
ela é toda intuitiva. Como vocês podem ver aqui, a gente consegue ver o calendário. Então, vocês vão conseguir identificar o que que já foi programado, o que que não foi. Esse aqui é meu mês de agosto. Vocês vão ver esse buraco que tem aqui, porque eu programo o meu perfil com 2 dias de intervalo. Este buraquinho que vocês estão vendo nessa semana é porque eu fui no direto. Por quê? Eu tava testando a função do Edits do Instagram. Então, eu tava editando alguns Reels por lá e estava finalizando aqui. Então, só para ter uma dimensão do que seria bacana, do que estava funcionando, do que não estava, se realmente ia engajar mais o meu vídeo se eu fizesse isso. Então, eu queria fazer esse teste para entender melhor o que estava funcionando ou não, se ia fazer diferença ou não. Então, mas aqui você consegue programar tudo. Você consegue colocar capa, você consegue colocar configurações. Vocês vão ver mais pra frente. No dashboard, você vai ver o overview de tudo que você colocou. Ou seja, todos os canais digitais que você cadastrou, você vai ver aqui. Aniversário da Milebs. Muito provável que eu indique. Eu tô indicando super. Depois eu mando com mais cuidado. Aqui é o dashboard. Então, eu cadastrei todos os meus canais possíveis e inimagináveis. Tem aqui meu Google Meu Negócio, tem o Instagram, tem o Face, o LinkedIn, o TikTok, o Pinterest, o YouTube e o Threads agora. E tem mais opções, viu? Ó, tem o X, né, antigo Twitter, e também tem o Google Analytics, que é um problema interno que eu tenho que eu preciso resolver. Aqui embaixo você vai ver análise de concorrentes, que isso aqui é muito legal para você ver em qual fila você tá do pão entre o seu concorrente do seu mercado. Isso aqui é muito bacana. E o MLabs Edu, que são cursos muito legais, tanto para usar a ferramenta, quanto também para você otimizar o seu engajamento. Então, coisas como como melhorar, que conteúdo postar no meu Instagram, com novidades que surgiu na plataforma. Aqui você consegue acessar bastante coisa bacana também. Bom, aqui sempre vai ter um banner de divulgação do que tá rolando na vida deles, então a gente consegue ver bastante coisa, isso é bem legal. E vamos ao agendar posts. Ai, eu amo essa ferramenta. Ó, aqui é a seguinte, aqui é onde você vai colocar seu texto. Isso aqui, digite aqui as hashtags da assinatura. Isso aqui é novidade, viu, gente? Eu não tinha visto isso aqui, não. Bom, vamos lá. Aqui a gente. Todos os canais cadastrados, eles vão aparecer aqui os formatos disponíveis em cada um. Então, por exemplo, aqui é o Instagram Post, que é o Instagram normal. E o bacana, aqui aparece uma pré-visualização de como vai aparecer no feed. Então, isso é bem legal. Aqui, eu até vou colocar um exemplo, bem fajuto, bem nada a ver, só para vocês verem como vai aparecer. Pronto, vou colocar minha fotinha aqui bem. Pior que em MP4 vai carregar uma vida aqui. Deixa eu carregar. Bom, enfim. Aqui é para subir no Instagram Stories, aqui no Reels, Facebook Stories, Facebook Reels e assim sucessivamente conforme cada plataforma. Até no Google Meu Negócio você pode subir direitinho. Aqui você vai ver como vai ser a visualização. Ó, se eu clicar aqui em Facebook, também vai aparecer aqui como vai visualizar lá. Aqui eu vou colocar o texto. Gravar este podcast a cada dia. Você consegue visualizar o vídeo para você ter certeza que você pegou o arquivo certo. Isso aqui é muito importante. Ó, aqui no Instagram apareceu a imagem do jeito que aparece no celular. Então vai ter teste 1. Aqui no Facebook apareceu em cima, porque é assim que aparece no Facebook. E ele coloca uma prévia de como literalmente todas as visualizações que aparecem. Ó, quem me dera, tivesse 436 reações. Bom, enfim, aqui vai ter tudo. E o mais bacana, que você pode fazer o agendamento automático, que assim que você clicar em agendar, ele vai ficar lá agendado e vai subir naquele horário e naquele momento que você pediu. Ou você pode notificar. Então, é um post que o seu cliente ainda não aprovou, ainda tem um detalhe que você precisa. Ele já aprovou, mas ele só pediu um detalhezinho pequeno. São coisas que você consegue só notificar e aí você consegue verificar. Olha, fulano, o post vai subir amanhã, o post vai subir meio-dia de hoje. Tá tudo certo? Quer que eu altere aquele outro detalhe? Já viu o conteúdo alterado que eu fiz? Então, é aqui que você pode usar essa ferramenta. Nas configurações avançadas, vai depender muito de cada um. Mas, por exemplo, no Instagram, a gente consegue configurar já o primeiro comentário. Então, já vai subir com esse primeiro comentário
automatizado e programado. Você pode colocar o programador, o colaborador, desculpa. Lembrando que o colaborador precisa de umas configurações bem específicas no perfil. Se não tiver, o arroba dele não aparece aqui, tá? Instagram Shop, caso você tenha algum produto já configurado no Facebook Produtos, e aí você consegue já automatizar isso lá. Para quem não sabe, o Instagram Shop, ele só funciona quando você tem o catálogo programado e configurado tudo certinho já no Facebook, porque é tudo ligado. Localização, desativar comentários, marcação de pessoas. Isso aqui é para quando você quer marcar na imagem. E você consegue selecionar em que lugar da imagem você quer marcar. E o texto alternativo, para quem não sabe, isso aqui funciona para quem tem algum tipo de deficiência que não consegue ver exatamente do jeito que a maioria pode ver. Então, quando tem um auxílio de um aplicativo, quando tem uma configuração diferenciada no celular, geralmente para deficientes visuais. Então, o texto alternativo vai mostrar exatamente, você pode descrever. Sabe aquele texto que fala assim, nesta imagem, você existe tem uma mulher de cabelo escuro, pele, nananã, nananã, sabe? Quando você faz todo um áudio, tipo um audiodescrição. Exatamente, é isso que vai aparecer aqui. Aqui é pro Facebook, e aliás, o do Instagram, aqui o do Facebook, aí cada um vai ter o seu. No do YouTube, inclusive, no YouTube Shorts, você consegue colocar algumas tags que são muito bacanas. Ó, você consegue colocar o título do vídeo, a privacidade, as tags, isso aqui é muito legal para quando a pessoa vai pesquisar palavras-chave no YouTube e encontrar o seu vídeo com mais facilidade. E a categoria que ele pertence. Isso aqui é muito legal. São coisas que você configura também no YouTube quando você vai subir. E um detalhe, tá? Você também pode programar para subir os seus vídeos aqui. O único detalhe, quando eu subi o Podpree, o primeiro episódio eu subi por aqui. O único defeito é que quando eu subi por aqui, eu não consegui colocar a capa não subiu conforme eu configurei. Não sei se foi o bug que deu, mas fica o meu feedback real do que aconteceu. E eu também não consegui colocar aquele checkzinho de estreia. Então não tem estreia. Tem uma estreia no meu canal da segunda temporada, que foi quando eu reiniciei o Podpree esse ano. Mas do primeiro não tem. Então aconteceu isso. Mas eu também não cheguei a entrar em contato com eles, que eu tava com muita pressa. Mas o chat deles, que fica bem aqui, é maravilhoso. E eles super ajudam. E também respondem super rápido. Então, quando tiver essa necessidade, é bacana você fazer isso, tá? Funciona super. Mas na época eu tava com muita pressa, então não rolou. Outra coisa que é muito legal. Tá vendo que tá teste 1 e tá aqui no todos? Ou seja, todos os textos e tá teste 1. Se eu chegar aqui no Facebook e mudar o texto, porque, por exemplo, no LinkedIn, eu sempre uso um texto mais formal. Então, eu não uso muito emoji, eu não uso muitas gírias, eu não uso enfim, brincadeirinhas e tal. Eu prefiro focar esse tipo de conteúdo, de tom de voz, no Instagram, no TikTok, no Facebook, ou até no YouTube Shorts eu também uso. Mas no LinkedIn eu gosto de ter mais formal. Então, eu consigo mudar o texto só de um canal. Então, quando você vai aqui em todos, ainda tá o teste 1, que é o principal, ó. Instagram, teste 1. Só que no Facebook, ó, teste 2. Então, você consegue... Ah, é o mesmo texto, eu só vou alterar alguns pontos. Você consegue fazer isso, cara. Ah, eu amo essa plataforma. E aqui você consegue visualizar tudo. Tá vendo que tá definir capa do seu vídeo? Você consegue ver frames do seu vídeo. Ou você consegue subir uma imagem. E aqui ele coloca, ó. O envio da imagem, capa personalizada está habilitado para. Ele avisa, porque por muito tempo atrás, o TikTok não aceitava as capas personalizadas e agora, graças a Deus, está aceitando. Senhor, obrigado por essa graça. Então, isso aqui ajuda muita coisa. Isso aqui eu ainda vou testar pra falar pra vocês. Mas eu acredito que as hashtags que a gente coloca aqui em cima apareça aqui embaixo. Quer ver? Teste, teste 2, teste 3. Ele conta as hashtags aqui, digite aqui as hashtags e assinatura para o perfil selecionado. Vamos ver como aparece lá no perfil para saber do que se trata esse aqui? Ó, no Facebook só apareceu o teste 4. Lá no Instagram apareceu todos os testes que eu coloquei, tá vendo? Ferramenta nova, galera. É por isso que é bom a gente sempre testar para ver. Aqui é outra coisa que eu amo. Você consegue, ó, incluir mais dias e horários. Aí, isso aqui, o que significa? No LinkedIn, por exemplo, eu vou até adicionar LinkedIn aqui, porque é um exemplo que eu tô usando tanto. Eu gosto de postar eles em dias de semana. Porque
Eu não sei vocês, mas eu não acesso o LinkedIn na semana, no final de semana, que eu tô descansando. Eu acesso outros perfis digitais. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu ia subir no domingo, que não pode porque eu não posso voltar no tempo. Vamos supor que eu vou subir aqui num sábado. No LinkedIn, eu vou preferir subir numa segunda. Vamos supor, tá, gente? Então aqui eu consigo subir exatamente o mesmo conteúdo, lembrando que teoricamente eu configurei aqui para ser um texto diferente. Ó, vai aparecer aqui, teste 5, bonitinho, do jeito que eu programei. E ele vai subir exatamente do jeito que eu configurei nessa data. Gente, isso aqui é fantástico, porque na hora que a gente for agendar, ele vai aparecer no calendário. Inclusive, eu vou salvar e Jesus abençoe que eu lembre de excluir depois. Mas eu vou excluir junto com vocês, para vocês verem também que existe essa possibilidade. E aí você pode mudar o horário, pode mudar. Ai, Priscila, eu quero subir o Facebook e o Instagram, mesma coisa, mas eu quero subir em dias diferentes. Não tem problema, você tira daqui. Aqui você seleciona os demais, deixa só o Facebook, deixa a mesma data. Só que aqui você coloca, sei lá, meio-dia. Você consegue fazer isso. E mudar a data também, vai subir exatamente o que você programou. Chuchuzinho, né? Muito bom. Aqui também, ó, adicionar assinatura. Tem umas coisas, encurtar URL. Isso aqui é muito legal, muito prático, gente. E lembrando que o URL só vai funcionar para plataformas que liberam. Ou seja, LinkedIn, Facebook, acho que o YouTube também deve liberar. O Instagram, ele não libera linkagem no post. Então, isso é um detalhe importante. Tem algumas configurações de Instagram Stories que você consegue incluir, mas ele ainda, infelizmente, é bem limitado por conta da API do próprio Facebook, que eles, inclusive, são parceiros, tá, gente? Aqui a gente pode adicionar post e programar mais de um post ao mesmo tempo. Aqui a gente pode pedir para aprovação. Então, você que tem cliente, você pode cadastrar um perfil só para aprovação. E aí ele vai poder ver os pedidos de aprovação. E se ele aprovar, já vai direto pro calendário, meu amor. Você não vai precisar perder tempo programando. E o seu cliente vai conseguir ver se tá programado, para que dia, para que horário. E ele pode questionar. Ai, Priscila, eu não quero subir nesse dia, porque o lançamento vai ser no dia seguinte. Eu quero com pelo menos 3 dias de antecedência. Ele já consegue verificar isso, visualizar tudo. Então, você consegue publicar agora e você consegue agendar. Quando você clica em agendar, ó, tem coisas que ele exige. Ó, o YouTube Shorts, eu preciso configurar algumas coisas, certeza. Isso aqui eu não preciso, eu acho, quer ver? Isso, ó. Todos os vídeos são agendados no Instagram Feed, estão automaticamente convertidos e postados no Reels. Ele também informa umas coisas bem legais. As configurações atribuídas no vídeo serão descartadas, somente configurações adicionadas serão aceitas. Sim! Aí, quando a gente volta em calendário, que é o nosso próximo tag, tá tudo aqui conforme a gente fez. E, ó, o da segunda-feira aqui. Gente, e aqui, ó, se você clicar, aparece aqui. Aí eu posso excluir. Aqui, tem um detalhe que eu quero mostrar pra vocês. O clonar é caso eu me toque que agendei tudo, configurei tudo, mas putz, não é pro dia 25. É pro dia. Aliás, não é pro dia 30. Ó, e tem aqui, ó, criado em. Você consegue ver até que dia você criou. Então, é legal pra você justificar com o cliente alguma coisa que se for necessário. E aqui é bacana porque, por exemplo, não é no dia 30, é no dia 31. Eu posso editar. No editar, eu volto naquela telinha do agendar o post e consigo configurar tudo de novo, ó. Pode ver que do jeito que eu editei, que eu criei, com todas as telas, vai estar aqui. Então, eu posso criar tudo de uma vez de novo. Do contrário, posso alterar. Só que, por exemplo, vamos supor que já foi um post feito. Por exemplo, este daqui, do dia 21. Ele já foi um post criado. Eu posso apenas clonar ele. E aí, eu postei ele no LinkedIn, mas não postei ele no Facebook. Eu posso clonar e postar no Facebook. É claro que esse aqui é um carrossel, e ele foi feito em documento, porque o documento é melhor visualizado no LinkedIn. Então, para o Facebook já não caberia. Mas, se fosse uma imagem, eu poderia clonar e reutilizar. Então, o clonar, ele serve muito para isso. Mas também depende das coisas que você descobre, que você quer utilizar e tudo mais. Pausar é quando ele não vai ser publicado se você pausar. Então, o cliente aprovou, tá tudo certo, tá tudo fluindo. Só que um dia antes, ele lembra que faltou um detalhe muito importante de informação. Aqui você consegue pausar e aí você consegue depois voltar, editar e etc. O pausar é muito bacana. Lembrando que o MLabs, ele tem um aplicativo móvel. Então dá para você usar essas ferramentas tipo assim, eu só consigo fazer essa alteração no computador. Você pausa no aplicativo e depois você volta quando você tiver acesso ao computador e resolve o que você tem que fazer. Pausa para água. Já se trataram hoje. Aquelas. Bom, deixa eu já apagar, aqui você pode excluir, ó, lembrando que
Aqui eu consigo excluir post a post, então programei no LinkedIn, mas era para programar só no Facebook e acabei programando os dois juntos. Só excluir, tá tudo certo. Ah, a gente consegue também impulsionar post já dentro da plataforma. Gente, a gente consegue fazer tudo aqui dentro. É perfeito, eu sei, eu sei. A gente consegue programar também outros meses antecipados. Então já tem um conteúdo liberado para você aqui para o mês, daqui a 2 meses, já deixa programado, querido. Para quê? Não confie na sua mente. Entendeu? Aqui a gente também consegue filtrar por canais, então aqui vai mostrar todos os canais que eu programar, mas se eu quiser tirar, aí você tira e resolve tudo. Aqui você também consegue filtrar por tá no rascunho, tá no pause, tá no publicados, tá agendado, tá no não publicados. Detalhe, viu? Quando não publica, ele coloca pra você o porquê não foi publicado. Foi algum erro de arquivo, foi algum algoritmo que foi atualizado a plataforma e aí por isso que tava alguma coisa instável. Tá em aprovação, tá para alteração, notificações, compartilhados, aguardando o retorno. Isso tudo aparece para você. Ah, isso aqui é fantástico. Datas, você consegue especificar datas também. Ideias é bacana, que você pode ter ideias. Então, ele sugere ideias para você. Você precisa de alguns créditos para utilizar, mas é uma inteligência artificial que tem dentro dele que é maravilhoso. Aqui em cima, se você tiver mais de um cliente, você consegue visualizar. Então, você separa bonitinho os seus perfis. E aí você consegue se organizar muito bem. Aí nos seus perfis, você consegue ver o seu perfil. Se você for gerenciador da conta, você consegue também ver perfis convidados. Então, você pode ser o gerente, por exemplo, e convidar tanto colaboradores quanto seus clientes. Aí você consegue configurar o perfil. Esse perfil não vai editar nada, ele só vai visualizar. Aí para o colaborador, esse perfil vai configurar tal coisa. Você também pode ver o que o seu colaborador vai ver. Você não quer que seu estagiário veja, por exemplo, o seu o seu relatório, os seus insights, tem como você bloquear isso dele. Então, isso aqui é muito bacana. Nos concorrentes, você consegue adicionar. É que eu não adicionei nenhum concorrente no meu. Mas você consegue adicionar, ó. E aí você vai ter um perfil completo de comparação de seguidores, demográfico, de stories, reels. Tipo, o que o reels do meu concorrente tem que o meu não tem? Aqui você consegue ver, querido. E você consegue ver de todas essas plataformas. Inclusive, é novidade isso aqui, tá, gente? Porque antes era só no Instagram e agora você consegue ver. E tem o período. Então isso aqui é muito bacana, porque, por que que a Black Friday do meu concorrente teve um engajamento melhor do que o meu? Aqui você consegue visualizar o que que aconteceu. E aqui ele traz parâmetros que todo mundo vê. Então, ao invés de você ir lá no perfil da pessoa ou da empresa e ficar pesquisando item a item, quantas curtidas teve esse post, quantos comentários, você consegue ver tudo aqui. Tudo. Então aqui é muito legal porque centraliza tudo e otimiza um tempo que vocês não fazem. Ideia! Aqui você pode fazer tanto acompanhamento quanto análise de concorrentes e análise de mercado. Lembrando que quando a gente fala de análise de acompanhamento, é para você dar aquela olhada diariamente, semanalmente, depende de como você se programa, né? Mas é nesse sentido. Agora, sobre os insights que você pode ver, aí você também pode programar. Pô, eu só vou ver uma vez no mês. Tudo bem, vai estar aqui disponível. O workflow, para quem não conhece, ele é parecido com um Trello. O Trello eu não vou mostrar porque é da minha cliente que tá aqui, mas o meu Trello, ele basicamente mostra desse jeito, no estilo Canva. Ai, gente, tem uma coisa que eu esqueci de mostrar no Agenda Post para vocês. Ó, tem o editor e tem um Canva. Então, se seu cliente usa um perfil do Canva, se você usa um perfil do Canva, tem como você abrir e fazer umas últimas edições. Ai, abri o arquivo, Priscila, e vi que tinha um mísero detalhe que eu mudaria. Abre no Canva, bobo. E você edita tudo lá. Olha que coisa linda. Muito lindo, eu gosto muito. Vamos voltar no workflow. No workflow, gente, tem uma coisa aqui que eu quero muito utilizar com a minha designer, é porque a minha designer não trabalha para mim, Priscila. Ela trabalha para os meus clientes. Mas eu queria muito, porque aqui você consegue organizar. Então, por exemplo, o que é rascunho? Ideia de post, tipo assim, eu só sei o título do Podpri episódio 70, que será MLabs. Então eu boto aqui, episódio 70 MLabs, e vai ficar uma tarefinha nos rascunhos.
Eu posso já adicionar que esse episódio, eu já sei que dia esse episódio vai subir. Então eu posso já agendar esse rascunho com a data limite para dar para um dia antes do post? Posso. Vai ficar ali o lembrete, vai aparecer notificações sobre aquilo para mim. Tá vendo como é sensacional? Eu tô dizendo que é sensacional. E aí você consegue colocar se ele já tá. Ele ainda é rascunho, então fica em rascunho, mas ele já virou um conteúdo. Eu já tenho um texto pronto de como vai ficar a descrição do vídeo, de como vai ficar a descrição do post que eu vou subir de aviso dele. Lembrando que o meu episódio eu subo na toda quinta-feira às 18. E o Reels eu sempre subo antes, que é pra notificar, galera. Quinta-feira às 18 tem episódio novo no Podfree. Então, eu sempre posto antes. Então, eu posso colocar aqui conteúdos. Então, de um rascunho, eu já transformei em 3 conteúdos, porque vai subir Reels, vai subir no Facebook, vai subir no YouTube Shorts, vai subir no TikTok e vai subir na quinta-feira o meu vídeo oficial. Então, eu posso fazer tudo isso aqui dentro. Aprovação interna. Tenho que mandar ainda? Aqui é bacana, porque se você criou um perfil para o seu cliente, é só essa parte que ele vai conseguir visualizar, o que está em aprovação interna. Se você quiser. Se você liberar para ele ver todo o workflow, ele vê todo o workflow. Seus colaboradores, ele pode ver também todo o workflow. E aí você pode colocar responsabilidades. Você tem um design e um redator, o redator faz o conteúdo e o design faz a arte. Você pode colocar que tem rascunho, é uma tarefa. Você pode mudar os nomes aqui também, tá, gente? Ele manda uma prévia de possibilidades que você pode usar. Mas você tem colaborador e quer criar a tarefa, você pode criar em rascunho e colocar, redator, criar conteúdo para tal conteúdo. O que vai ter nesse conteúdo? Eu vou mostrar um tutorial da MLabs, vou anunciar para o meu público que eu agora sou afiliada, alguns benefícios que eles garantem e como funciona a plataforma e por que eu defendo tanto essa plataforma, por que eu vendo tanto ela e eu tenho tanta boa vontade com ela. Então, aqui eu vou colocar. No conteúdo, eles vão criar o redator, o texto, o design, a arte. Na aprovação interna, que é a minha aprovação, eu que tô gerenciando toda essa equipe. Então, na aprovação interna, eu coloco que eu gostei da arte, mas o texto precisa de um ajuste, porque escreveram o MLabs errado. O L tem que ser sempre maiúsculo junto com M. E colocaram tudo minúsculo, eu não gosto dessa. Eu gosto de seguir exatamente como tá no logo da marca. Então, eu volto para ele editar. Aprovação do cliente, caso a gente queira mandar para alguém. Ajustes, eu também na aprovação interna eu mando para ajustes e aí cada um vai ajustar. Aguardando agendamento é quando já tá tudo pronto, só falta a pessoa clicar e agendar. Só tem um detalhe. Se já tiver tudo pronto, você pode já deixar configurado para, caso aprovado, já agendar. O cliente aprovou, já vai direto para agendamento. É claro que a sua equipe precisa ficar de olho caso aconteça dele não aprovar. Às vezes ele aprovou, falou no WhatsApp e esqueceu de checar aqui no aplicativo. Então, o seu colaborador pode também clicar, ou você mesmo, pode clicar em aguardar, em já deixar em aguardando e deixar tudo programadinho. Mas aí precisa ficar de olho. Aqui tem as outras tarefas, gente. Depende muito da forma de trabalho de vocês para executar isso aqui. Filtros, a mesma coisa. Dá para você colocar por semana, por dia, enfim, por vários detalhes. Gente, aí aqui é isso. É importante a gente ver esses detalhes e vai muito de acordo, assim como o Trello, que é uma ferramenta a mais conhecida no estilo Canva, para otimizar o trabalho. Isso aqui é bem bacana. Você pode filtrar, pode deixar em formato de lista, para quem não gosta do formato Canva, e tem algumas configurações que você também pode colocar. E adicionar demanda. Aí você pode configurar do jeito que você acha melhor. Os relatórios. Aqui eu tô abrindo a minha vida para vocês, hein? Aqui eu tô mostrando que não sei se eu deveria. Aqui é o seguinte, gente, a gente consegue alterar a data, então pode ver, por exemplo, 24 a 24, que vai ser um mês de distância. Aliás, aqui tá agosto, né? Então seria 24 de julho, por exemplo. A gente consegue fechar direitinho. Ai, Priscila, mas eu quero ver o relatório. Ah, detalhe, viu? Para ver o relatório, a plataforma avisa que você só consegue analisar dados a partir da data que você configura o seu perfil dentro da plataforma. Então, não tem como você visualizar se você fizer de outra maneira. É só desse jeito. Aí aqui, só a partir do dia que você colocou. Então, eu cadastrei minha conta no dia 23 de julho. Eu vou conseguir ver dados do dia 24 adiante. Eu não vou conseguir ver do dia 1º de julho até dia 31, certo?
Do dia 1º ao dia 31, ele vai captar dados do dia 24 ao 31. Dito. Aí aqui você consegue colocar o mês de distância ou até mais e você conseguir fazer comparativos. Aqui você consegue fazer análise de muitas coisas. Por exemplo, ó, resumo geral, então ele vai te mostrar o alcance, o engajamento, a taxa de engajamento, a frequência que eu postei. Então ele faz cálculos que ao invés de eu ficar fazendo contas de matemática, teve um post bem antigo que eu fiz no meu perfil ensinando a fazer essas contas, que é para quem não tem a plataforma, mas quem tem a plataforma já tá ali. Então, ó que delícia, ó que chuchu! Você que odeia matemática, tá aqui a solução dos seus problemas. Aí aqui no resumo geral, vai ter visualizações totais desse período, vai ter interações, curtidas, comentários, compartilhamentos, salvos, cliques no link do perfil, que isso aqui é para stories. Aqui você consegue ver quando que você ganhou seus seguidores, quantos que você perdeu. Ó, esse aqui, ó, eu tava com 959, desci para 957. Ele mostra aqui a taxa de novos seguidores, ó, novos seguidores, não seguidores. Ele mostra isso aqui. Ele mostra os dados demográficos, então quantos homens me seguem, quantas mulheres, quantos não informados. Isso aqui de não informados é bem bacana, porque pode ser a galera do LGBTQIAPN+. Então é bacana você ver isso. Uma marca que tem esse dado, por exemplo, consegue pensar, por exemplo, que em julho eles não podem deixar de participar do mês do orgulho. Então, convidar influenciadores que são desse mercado, desse nicho, não só para o mês do orgulho, que é importante. A faixa etária, que é bacana para você entender que idade a galera que te segue tem. Você consegue ver aqui, ó, por exemplo, a minha, entre todos, 18 a 24 é só 6%, mas a maioria que me segue tem de 25 a 34. Então é legal para mim saber o tom de voz a trabalhar, que tipo de design usar de acordo com o que eles gostam. Aqui, por país, também tem por cidade. Então, isso aqui é bacana. Piadas paulistas, no meu perfil, vou entender muito mais do que piadas cariocas, por exemplo. Então, isso aqui é muito legal. Top 20 stories. Então, os 20 melhores stories que eu fiz nesse período. E aqui é bacana, porque você pode, ó, aqui são os stories do dia 26 de julho. Eu consigo visualizar que stories foi esse que eu fiz. Esse aqui foi do Morango do Amor, que eu tive mais engajamento. Aqui eu consigo visualizar, ó, o stories. Ó, que bacana. É melhor stories por visualizações da minha mana querida que eu compartilhei, ó, que eu tive maior nível de que eu tava acompanhando o dia que ela foi falar no jornal regional da cidade dela. Então aqui eu consigo ver que foi porque eu tive tantas visualizações e o total de visualizações do período. Então, do período que eu coloquei lá, que é o mês, né? Contando com a data de hoje, de agosto, esse foi o melhor. Aí tem o total de stories que eu fiz, o total de visualização que eu tive e média de visualizações por cada story. Aqui eu consigo ver, ó, quem clicou em avançar, então não terminou de ver story, clicou direto. Então, por exemplo, de 807 no total, 72 pessoas clicou em avançar, não viu até o final. Isso aqui é bacana para você ver. Às vezes você falou, você colocou o seu gancho no final do vídeo, nem foi visto por 800 pessoas, só por 72. Ou menos, na verdade, né? Porque 72, na verdade, foi a quantidade de pessoas que não pularam. Perdão. Aqui você consegue ver isso. Saídas. Quantas pessoas viram esses stories e nem viu se tinha stories na sequência, só saiu da tela de stories. 6 pessoas. Quem clicou em voltar a partir desses stories? 3 pessoas. Aqui a gente consegue ver tudo. Ações que teve durante esse story. Então, alguém reagiu? Das 807, 86 pessoas saíram. E alcance, 630 pessoas ficaram até o final desses stories. Isso são visualizações que é bacana de você ter para você entender o seu público, o que ele tá gostando mais, repetir aqueles stories, fazer de novo. É importante você ter essas médias. Aqui é bacana para você entender as horas. Então, por exemplo, na terça-feira, eu tive maior visualização de stories do que sábado, por exemplo. Stories, quantos stories eu fiz no dia? Aqui eu fiz 8. Eu tive uma média de visualizações de 87. E aqui, ó, é a hora. Então, por exemplo, aqui, ó, às 9 horas da manhã, eu tenho uma média bacana e alta e igual a das 13 horas. E meu maior número de visualização é às 9, que é a galera chegando do trabalho. Então, se eu quero falar uma coisa importante, uma coisa que eu quero muito que a maioria do meu público alcance e veja,
Eu vou postar ele às 9 horas da noite. Se eu quiser, se não for uma coisa tão importante, mas eu quiser fazer um anúncio, talvez uma pré-venda, quem sabe, às 13 ou às 9. Eu sei que meu pior horário é 1 da manhã. Não, é pior mesmo, é 10 e 11. 1 da manhã ainda tá melhor do que o das 10 e 11 da manhã. Que é onde a galera tá trabalhando, né? Então, isso aqui é bacana pra você entender isso. Então, ó, melhor de horário, ele já coloca, ó, sábado, entre 15 e 16 horas. Priscila, não era 9 horas? Ele tá fazendo em média por visualizações. É um cálculo que seria bem complicado pra você fazer, porque seria melhor de 3 aqui, eu acho. Aqui ele também sugere o formato. Então, ó, formato de imagem, eu tive mais visualizações do que vídeo. É, meus amigos. A média de interações, que pode ser reação, pode ser mensagem, pode ser, enfim, essas derivações, ou pode ser o alcance médio também, que aí ele faz, na média de interações, são as reações que as pessoas tiveram nos seus stories. E o alcance médio é de forma geral desse formato. Então é legal para você ter uma média e ele também sugere, eu faça mais stories com foto, porque 151 pessoas tiveram uma média de 85 interações. Isso aqui é muito vantajoso, principalmente para quem trabalha com vendas. Aqui a gente vai conseguir ver, ó, top 20 dos Reels que eu posto. Então aqui você também vai conseguir ver de qual que tá se tratando. Olha que legal, como é bom fazer capa, para você saber se organizar. Que episódio foi falado, para ter gostado tanto, que dia foi feito, o horário que subiu, ó, esse foi 17, esse foi meio-dia, esse foi às 10. Eu gosto de variar os horários para avaliar depois qual foi o melhor. Ele consegue ver, ó, o melhor Reels e ele indica o porquê que ele foi o melhor. Traz o comparativo. Detalhe que aqui a gente pode trocar, tá? Se eu quiser ver qual foi o melhor em curtidas, é só clicar aqui. Mas em comentários, será que ele foi melhor? Também foi o melhor. Em alcance, será que ele foi o melhor? Eu acho que ele também foi o melhor. Em curtidas, será que ele foi o melhor? Foi o melhor também. E engajamento? Ó, engajamento já não foi. Ele foi melhor em quase tudo. Menos engajamento. Mas e no total de interações? Aí ele voltou a ser o melhor. E nas visualizações totais? Nossa, ele tá em 664. Nem tinha visto isso, hein? Eu subi ele acho que foi no sábado. Isso aqui é legal. Aqui, qual o melhor de horário? Aqui ele foi dos stories, aqui foi do Reels. Gente, eu não vou explicar todo o relatório, porque ele é bem extenso e vai depender muito de você ver. Isso aqui, inclusive, eu não posso me basear nos meus números e você se basear nos meus números também. Então, não compensa. No Analytics, gente, tem uma coisa que é bacana eu falar para vocês. Na pandemia, a MLabs adquiriu o DashGo. E aí, o DashGo era uma das plataformas muito bacanas que te resumia relatórios completos e também fáceis de digerir, de você entender os números. Então, ele vinha com essas explicações. Mas por que eu tô indicando ele como melhor stories? Aí, ele aparece aqui as informações, né? Não, ele foi melhor story porque teve um alcance X, teve uma taxa tal. Então, o DashGo ele era só para isso. E a MLabs adquiriu ele. Com isso, você consegue também configurar. Vocês podem ver que aqui eu não configurei, porque esse aqui é o meu perfil. Se fosse de um cliente, estaria bonitinho. Mas tem os templates, aí você pode encaminhar para o cliente, você pode programar para ele as informações exatas que você quer e já mandar automaticamente para o seu cliente exatamente do jeito que você precisa. Isso aqui é muito útil. Porque relatório, eu não sei dizer se tem algo mais chato de fazer do que relatório. E relatório é meio que igual todos os meses. Só que para quem trabalha com isso como eu, já visualiza isso todos os dias. Então, assim, não é uma coisa de, ai meu Deus, como é que, não vai mudar um dado, a não ser que o cliente mude de ideia ou você acha que aquele dado já não é mais relevante, mas assim, você vai ter que analisar aquilo de alguma maneira. Então é muito difícil você descartar, sabe? Então, isso aqui é bacana, porque aí você consegue já programar e vai enviar automaticamente. Quando grava, escuta. Mentira. Você consegue enviar automaticamente para o cliente. Então, ele vai receber mensalmente ou semanalmente aquele relatório. E vocês podem agendar uma reunião para você explicar melhor ainda. Ele já vai bem explicar. Mas você pode marcar uma reunião para conversar com ele. Se você tiver sugestões e querer justificar suas sugestões e alterações que você quer fazer no próximo mês, sugestões de conteúdo, mudança de formato, é ali que você pode sugerir. Olha, ele indicou que era bacana a gente fazer mais Reels, porque foi o conteúdo que foi mais visualizado. E aí eu pensei em tais formatos e tais roteiros. O que você acha dessa ideia? Olha, eu separei essas referências. Em reunião é bacana você usar. Então, esse Analytics é bem legal por conta disso.
Olha o OBS aqui do lado, que eu querendo ver como é que eu compartilhava a tela. E agora eu aprendi! Ai, tô me sentindo muito inteligente. Bom, e aí depois tem o MLabs Edu, que é a plataforma de cursos da MLabs. Então aqui você consegue ver, ó, cursos e certificações para você que é cliente da MLabs. Então você consegue ver. Rafa Kiso, maravilhoso. Te amo, Rafa. Ai, já pensou que se eu entrevistar ele no Pode Pri? Fica aí meu sonho, Rafa. Eu ia amar. Quando eu tive a oportunidade de entrevistar ele no RD Station ou no RD Summit, eu travei e não consegui conversar com ele. Mas eu consegui tirar uma foto. Vou deixar a fotinha dele que eu tirei aqui na tela, aqui no vídeo, em algum lugar. Bom, gente, é isso. Vou voltar para minha carinha aqui. Voltei em tela grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, me chama, comenta nesse vídeo que eu posso responder. Se for simples, até no próprio comentário eu respondo. E Priscila, no final das contas, você super indica para quem nem é da área direito, você é comunicóloga, você é publicitária. Será que não serve só para você? Vocês viram, é super intuitivo e é super prático. Infelizmente, o Meta Business não é confiável. Eu programo para uma cliente minha o mês inteiro já de stories fixos. São stories padronizados que sempre sobem todo mês. E se você não ficar de olho todos os dias, em todos os horários que você puder, nos 3 períodos do dia, você pode perder o post. E ele não justifica, ele não coloca para você o porquê que ele alterou, porquê que não deu certo. Ele não dá essa informação igual eu coloquei que o MLabs coloca. Ó, não subiu porque o arquivo deu erro, não subiu porque ele avisa sempre na hora que você for programar, questões de arquivo. Mas sempre vai ter lá, não subiu esse post porque teve mudança do algoritmo e aí o sistema bugou. Ele vai colocar lá e você consegue justificar para o seu cliente: olha, não subiu porque o de ninguém subiria esse dia, porque teve esse problema que foi direto de dentro da plataforma. Sabe quando o Instagram fica estranho? Sabe quando o Facebook começa a travar? Que aí você não consegue fazer nada dentro dele? Foi porque algo do gênero aconteceu. Então, no MLabs ele te justifica tudo. Então, isso é muito legal para você se organizar melhor. E não confie na mente de vocês. Porque a gente se esquece. É normal isso acontecer. E eu espero muito que esse episódio tenha sido útil para vocês. Gente, não foi à toa que eu virei afiliada. Inclusive, eu virei afiliada esse ano. E eu falo da MLabs aqui pra vocês e nos episódios há muito tempo, e para os meus amigos profissionais da área e para quem não é da área também. Eu sempre quando me pedem ajuda de Pri, eu preciso muito programar os posts e o Meta tá pisando na bola comigo, eu sempre falo, o Meta é gratuito e facilita para quem tá sem verba agora. Mas gente, o MLabs tem um preço muito acessível e o meu link dá desconto, tá, queridos? Então assim, vamos otimizar o nosso tempo? Vamos transformar o nosso valioso segundo, minuto em coisas mais práticas? Por favor, gente, façam isso por vocês. E depois, de nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês comentem aqui em MLab se vocês já conhecem, coloque o seu amor pela plataforma aqui, porque assim, eu não conheço ninguém que conheça e não ame eles, porque eles são maravilhosos. E me falem se faltou alguma coisa, Pri. Eu achei que você podia ter explicado melhor isso aqui de uma outra maneira. Eu acho que não ficou muito claro isso desse jeito que você falou. Quem sabe eu não crio novos conteúdos, não explique outras coisas pra vocês. Eu vou amar. Eu amo falar da MLabs. MLabs, eu amo vocês e eu tô muito feliz de ser afiliada de vocês, porque eu sou apaixonada. Muito apaixonada. Então é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham curtido. Eu até achei que eu consegui ser sucinta. Eu achei que esse episódio fosse ficar maior. E eu espero muito que tenha ficado perfeito. Ai, porque foi uma configuração nova que eu vi agora, enfim. É isso, um cheiro da Pri!